começando mais um Alerta em Debate e sempre recebendo a participação da Noêmia Gomes. Boa tarde, Noêmia. É um prazer tê-la aqui de novo com a gente. Boa tarde, Maurícia. Hoje nós estamos aqui novamente juntos, né? Pelo menos uma vez na semana estamos aqui para debater algum assunto que seja importante e relevante para a sociedade. E hoje o tema é interessante, né? Sim, interessante e polêmico, né? Porque o assunto de hoje, ele é muito mais do que uma simples orientação. Ele é uma forma de prestar um serviço para que as pessoas tenham ciência dos direitos de cada um. O Alerta em Debate traz um tema que tem se tornado muito comum e a gente tem mostrado aqui. Toda semana nós noticiamos ataque de cães que fogem de casa ou que estão perambulando pelas ruas sem focinheira, sem a guia ou até andam com seus tutores, né, desta forma, livremente, e acabam, às vezes, atacando pessoas nas ruas, vizinhos e também membros da própria família. Nestes casos, quem se responsabiliza por esses animais e pelo que eles fazem, já que são animais e têm instinto, né? Não pensam no que estão fazendo. Por que as leis obrigam o uso de focinheiras e isso não é respeitado? Vamos tentar entender tudo isso e como podemos usá-las de forma adequada com a nossa convidada de hoje também, a doutora, né, advogada Nívia Costa da Silva, que é professora de Direito, especialista em Direito das Relações de Consumo pela PUC São Paulo, mestre em Direitos Difusos pela PUC São Paulo e doutoranda em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda. Um imenso prazer estar aqui para falar desse assunto tão relevante e que tem sido tão noticiado nos dias de hoje. Boa tarde, doutora. E posso começar? Pode, claro. Doutora, é um assunto, a Maurícia traz muito esse assunto aqui, a Maurícia ela tem uma grande preocupação com isso, primeiro com relação aos cuidados, né? Porque quando o cachorro, ele tem um instinto dele, né? É claro que a gente tem que cuidar, zelar pelo animal, porque ele faz parte da nossa família, né? Quem tem animal de estimação já tem ele como um membro da família. E a gente tem se deparado aí, a gente conversava nos bastidores, inclusive, né? Que como parece que aumentou, e na verdade a senhora até dizia, não é que aumentou, é que agora tá se falando mais. Mas sempre houve esse Sim. tipo de situação, de ataques, né? O cachorro mordeu. E nesse caso, doutora, vamos começar com uma pergunta. Quem se responsabiliza pelo animal de estimação, pelo cachorro, no caso, a gente falando de ataques de cães, quando ele ataca uma pessoa, a responsabilidade é de quem? Bom, é do tutor. Aí a gente precisa entender quem é esse tutor e onde está esse animal de estimação. Por que isso? Porque se a gente estiver pensando que este animal está guardado dentro da casa, dentro de um imóvel fechado, e ele escapou pela rua, a obrigação evidente é do tutor que não tomou os devidos cuidados para a guarda. Mas a gente tem outra situação, aquele cachorro que está na rua perambulando, por exemplo, e ataca alguém. Neste caso, eventualmente, ele não tem dono, ele não tem um tutor responsável. E aí, isso acaba virando uma responsabilidade, curiosamente, também do Estado. Então, por exemplo, no município onde você está, se um cachorro estiver, por um cachorro de rua, o cachorro está na rua, ele não tem um dono, ele não tem um tutor responsável por ele, e ele ataca alguém, a responsabilidade pela indenização, pelo cuidado do Estado. Se o cachorro estava dentro da minha casa, ele escapa e ataca alguém, a responsabilidade é minha enquanto tutora. E doutora, no caso, por exemplo, a gente vê muito, principalmente em condomínio, né? As pessoas falam, aqui a lei não vai chegar. Então a gente vê muito cachorro solto, de porte pequeno, porte grande, várias raças, e a gente sabe aí que existe, por mais que o comportamento do cachorro ele esteja ligado à criação, aos bons tratos, né? A todo esse amor envolvido aí na família. Então pode ter um pitbull que seja uma lady, né? Mas em via de regra,
essas raças, elas já têm na genética delas, né, um componente até pelos cruzamentos que realmente é um componente mais agressivo. Então, o que fazer, por exemplo, dentro de um condomínio? A responsabilidade é de quem? Se o cachorro está andando solto. A responsabilidade continua sendo do tutor, tá? Aqui nós temos, dentro do condomínio, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, o condomínio não está imune à legislação. Não é porque nós estamos num ambiente fechado, num ambiente condominial, que a lei civil e que a lei penal não entram lá dentro. Elas entram. Então, a mesma regra de direito civil que serve para mim, que estou fora do condomínio, serve para você que está dentro do condomínio. Primeira coisa, a lei civil e a lei penal valem tanto fora do condomínio quanto dentro do condomínio. Isso não faz nenhuma diferença. Além disso, nós temos as normas condominiais, que podem ser uma norma de agravamento. Em qual sentido isso? Imagine, por exemplo, que no seu condomínio ele tenha uma especificação para que os cachorros de porte médio ou grande andem sempre em coleiras. Você desobedeceu, você pode ser multada de acordo com a norma condominial. E isso não é nenhum problema. Dependendo do estado, a gente vai ter normas a respeito do uso de focinheira. Você está dentro do condomínio, o cachorro está sem focinheira, você também está cometendo uma infração. Uma infração da norma condominial? Eventualmente não. Mas uma infração legal? Sim, uma infração legal de acordo com aquilo que prevê a norma estadual, por exemplo, para o uso da focinheira, que aí a questão da focinheira não é norma nacional, tá? Ela é uma norma mais localizada. Pode ser estadual ou municipal. Normalmente é uma norma estadual. E daí, no caso, doutora, de estar infringindo uma regra e o cachorro atacou uma pessoa e causou algum dano para a pessoa, como que eu, enquanto vítima ou responsável pela vítima, se tratando de uma criança ou de um idoso até, como que a pessoa vítima resolve esse problema com o tutor? Aqui a gente pode fazer a resolução do problema extrajudicialmente ou judicialmente. Vamos começar pelo extrajudicial. Extrajudicial, o tutor vai arcar com todos os gastos de reparação, tá? Então ele vai arcar com os danos do hospital, ele vai arcar com os danos relativos a tratamento, a melhora, fisioterapia, eventualmente gasto estético. Isso é importante porque às vezes deforma rosto, deforma braço, perna, a área atacada, então tem o gasto estético de correção. Isso tudo é extrajudicial, sem eu ter que acionar o Poder Judiciário. Eventualmente, o tutor se nega à reparação. Na hipótese dele se negar à reparação, é uma ação civil, no âmbito do direito civil, onde você vai ter que provar a data do ataque, o que aconteceu e o dano causado, e a expressão econômica deste dano. Tanto os gastos de tratamento e aí uma previsão, uma análise para um gasto relativo, por exemplo, a um dano moral ou um dano estético. E quais as punições cabíveis, tanto, por exemplo, não teve um acordo aí formal fora da justiça? Depende do estado, do município, cabe multa, cabe prisão, processos. Como é que esse tutor ele pode ser responsabilizado pelos danos que o animal que ele tinha ali que tomar conta, ele não tomou e acabou prejudicando alguém? O processo no âmbito civil, ou seja, o processo reparatório, ele sempre vai ser cabível, tá? Então, primeira situação, processo de reparação dos danos causados. Ele sempre é cabível, ele é regido pelo Código Civil, um código que tem vigência nacional. Eventualmente, nós também podemos ter legislações locais, normalmente estaduais, que imponham multa a respeito da desobediência da norma. Neste caso, essa multa será aplicada pelo Estado e ela será direcionada exclusivamente contra o tutor, quem executa é o próprio Estado. Em casos muito graves, onde o animal de estimação ou o animal de guarda tenha causado danos severos à pessoa,
nestes casos muito específicos, além da reparação civil, eventualmente o proprietário, o tutor, poderá responder uma ação penal, normalmente ligada ao dano direcionado contra a pessoa, que ele vai tendo gravidades, por conta da incapacidade que a pessoa vai ter. Então, por exemplo, uma mordida, ela é menos incapacitante do que algo que dilacere um braço, por exemplo. Então, nós vamos tendo dentro do direito penal a gravidade, a gradatividade, e isso pode, eventualmente, resultar numa pena. Não é o normal, tá? O normal é a reparação dentro do âmbito civil, a não ser que você utilize o animal como uma arma. Incitando o animal a atacar a pessoa. Por exemplo, você utiliza o animal como se fosse uma arma. Aliás, eu tenho uma dúvida, doutora. Existiu uma época, eu ainda não sei se ainda está vigente, quem tem cachorros de maior potencial agressivo, né, cachorros de raças maiores, tem que, inclusive, sinalizar na casa, né, que existe um cão ali bravo, para que as pessoas que passam por perto, elas tenham consciência disso, não passem tão próximas ao portão, ao muro, para, inclusive, não incitar esses cachorros. Isso ainda existe? É obrigatório? Existe, mas depende de cada estado. Então, algumas coisas são importantes serem pontuadas. Nós temos normas que são nacionais, que são de vigência nacional. Por exemplo, o Código Civil, que é o código que vai determinar, por exemplo, a indenização. A lei que trata de focinheira para animais maiores, que são reconhecida maior agressividade, como, por exemplo, um pitbull, um rottweiler, o Doberman antigo que a gente tinha e está ressurgindo. Fila. O fila. Então, nós temos uma medida de animais que são de maior porte e que podem causar um maior dano. Essa lei, ela não é nacional. Então, não é uma lei para todo o território nacional. Ela é uma lei estadual. Cada estado vai pontuar aquilo que ele entende necessário para a guarda deste animal. Da mesma forma, a sinalização, ela é uma lei estadual. Alguns estados mantêm a ideia de você sinalizar a agressividade ou o cuidado para esses animais e outros não. Doutora, no caso do animal que foi lá e agrediu, né, e a gente já viu casos assim também, em que o cachorrinho ou o cachorrão saiu, fugiu de casa e atacou uma pessoa na rua e os moradores ali se revoltam e acabam tentando fazer justiça com as próprias mãos e tentando agredir o animal. Às vezes até já houve casos de que mataram o cachorro que atacou uma criança. Nesse caso, né, a gente tem a responsabilidade do tutor que deixou o cachorro fugir, mas o que acontece com a pessoa que agrediu? Porque a gente também tem a lei, você disse aí que a gente também tem a lei do meio ambiente, de defesa dos animais, né? E daí como que a gente faz nesse sentido? Quando acontece do animal escapar e ele atacar alguém, e a pessoa que foi atacada, ou os moradores próximos, os transeuntes, se rebelarem contra o animal, nós temos uma espécie muito parecida com o linchamento das pessoas. Isso é crime. Então, aqui a gente vai ter dois crimes. Nós teremos um crime de dano, porque, embora nós tenhamos o animal dependendo do animal, dependendo de como ele é cuidado, de como ele é tratado, ele será um animal de guarda. Dependendo de como ele é tratado, ele será como se fosse um membro da família. No direito, nós não temos isso. No direito, o animal é um semovente, essa é a classificação jurídica dele, porque ele se movimenta livremente e ele é considerado coisa, uma propriedade. Quando eu falo isso para os meus alunos, eles não gostam, por conta da afetividade que a gente tem com o bicho de estimação. Mas ainda assim, ele é coisa, ele é propriedade. Se você destrói a propriedade de alguém, se você causa um dano à propriedade de alguém, nasce para você o dever de indenizar. Então, um transeunte, uma pessoa, o dono, o genitor, o responsável legal por uma criança, por um adolescente que é atacado e revida e machuca o animal, e mata o animal, ele comete uma infração.
ele comete o dano, ele comete a destruição do patrimônio. Ele vai ter que indenizar o tutor, ainda que o tutor tenha sido irresponsável. Você pode ter as compensações, eventualmente, dentro do processo judiciário. Mas ele também comete uma infração no âmbito civil e, eventualmente, no âmbito penal. Por quê? Porque a legislação ambiental, ela não está falando só para aquele animal silvestre. Ela também protege o animal doméstico. Ela não protege o animal doméstico de maus tratos. Tanto os maus tratos cometidos pelo tutor, que não alimenta, que maltrata, que bate, que agride o animal, como também aquela pessoa externa dessa convivência, mas que causa um dano ao animal. Então, ele também pode responder por uma lei ambiental de proteção aos animais. Então, a gente vai ter as duas questões. A questão da defesa no âmbito civil, e aí a indenização pelo dano causado pela morte ou dano do animal, e aí uma questão que pode ser, inclusive, criminal. Muito mais ligada à lei ambiental. Perfeito. É um assunto que dá pano para manga, né, doutora? Inclusive, Muito. Essa questão, por exemplo, da escolha dos animais, quando você vai adotar ou comprar um bichinho de estimação, ela tem que ser muito rigorosa, né? Quem vai comprar tem que refletir. É um animal que se adapta aí à rotina da família, se tem idosos, tem crianças, se é uma raça que gosta de mais exercício, se fica mais tranquila, mais de boa. E por isso também existe tanto abandono destes animais por falta de pesquisa, por falta de conhecimento, e isso acaba levando a esses acidentes quando os animais são abandonados nas ruas. Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar. É importante alertar a pessoa, se você quer adquirir um animalzinho de estimação, pesquisa, né? Você quer para proteção, você quer para fazer companhia para sua família, você quer para brincar com o seu filho, né? Tudo isso é muito importante a gente pesquisar. Quais são os cuidados, qual o custo de um animal, porque não é só você dar comida e você dar água e não. Hoje em dia não tem nem jornal, a gente tem que comprar tapetinho, né? Não é barato o tapetinho. Tem que educar, ficou doente, porque ficam doentes, tem alergia, tem... Então, assim, são custos, às vezes, que vêm de forma inesperada, e as pessoas têm que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência de que, por mais que a senhora disse que é um patrimônio, é uma coisa, não é, né? É um bichinho que exige carinho, exige amor, exige atenção e exige cuidados. Então, quem for ter um animal de estimação tem que estar consciente de todas essas obrigações, né? E de que vai ter custo, vai ter gasto, vai ter tempo que você vai ter que dedicar a esse animal e responsabilidade, né? Acima de tudo, a responsabilidade, né? Acima de tudo. Com a família e com as pessoas outros de fora também, né? Sim. E até essa questão da convivência, porque não só o cachorro, ele precisa atacar. Você entender que nem todo mundo gosta de cachorro. E você respeitar que também é o espaço da outra pessoa, né? Então, não é porque eu gosto muito, que eu tenho 3 na minha casa, que a Maurícia vai gostar também e Sim. precisa conviver. Ela vai aceitar porque ela vai ter o respeito, mas eu também tenho que respeitar o espaço. E assim a gente vive em sociedade, né, doutora? Sim, e aqui, só para que a gente lembre, quando a gente coloca o animal como uma propriedade ou alguma coisa assim, a gente tem que considerar que nós temos cuidados diferentes. Uma coisa é você treinar um animal para cão de guarda. O porte dele é diferente, o treinamento que ele recebe é diferente, mas ele precisa ser bem tratado. Não é porque ele é cão de guarda que ele será maltratado. Da mesma forma, o animal doméstico, aquele que fica dentro dos nossos lares, ele também precisa de um cuidado que é diferenciado. A responsabilidade com o terceiro, ela sempre vai existir. Com a pessoa, tanto com o que está dentro de casa, porque, por exemplo, o animal, numa situação de dor, de incômodo, ele pode atacar o dono. Eu tinha um Bull Terrier, então o meu cachorro já não é um cachorro normalzinho, ele é um cachorro que, embora seja de porte médio, ele tem uma força exagerada. E um dos dias que ele estava doente, ele estava com dor, a gente foi fazer um carinho nele, ele simplesmente segurou a mão e mordeu. Mas ele estava com dor, machucou, precisou de ponto, precisou. Ele fez propositadamente? Não.
É o E a instinto dele, né, doutor? O instinto, exatamente. Então, nós também precisamos respeitar. E veja, foi com alguém da minha casa, que alguém que tratava dele, que estava acostumado. Ficar Mas por um atento aos motivo- sinais, doutora. Oi? Por exemplo, no caso de um animalzinho doméstico, né, que a senhora relatou aí da sua casa, ficar atento aos sinais. Se ele não tá bem, se ele tá mais quietinho, nada de brincar, se ele não tá legal, né? Vamos ver o que que é, chama um veterinário, não Isso é insistir, extremamente respeitar importante. também o limite do animal. Isso é extremamente importante, esse cuidado e essa percepção com o animal. Ele não estava bem, nós estávamos cuidando. E mesmo assim, e não foi ele que foi para cima para um ataque. Não, ele simplesmente conteve. Você estava mexendo ele para a administração do medicamento e ele se segurou com vontade. Para tirar o dentinho foi difícil. Mas veja, é a questão da raça que eu escolhi para o cuidado, porque ele era tanto companhia como cão de guarda, a necessidade dele naquele momento de cuidado. Então, nós também temos que observar essa questão do animal, porque ele ataca o externo, mas ele também pode atacar o interno, ele também pode atacar o de dentro, quando ele não está bem, quando a pessoa provoca além do limite do animal. A gente não pode esquecer que, querendo ou não, ele é irracional, ele responde a instintos, ele responde ao medo, ele responde à dor, ele responde à afetividade. Da mesma forma que nós, seres humanos, também respondemos à dor, à irritação, à afetividade, o animal faz a mesma coisa. Então, o cuidado que você deve ter, ele existe. Não importa se seja um animal de pequeno porte, um animal de porte médio ou grande. Lembrando que o de porte médio ou grande, não é que ele é mais agressivo necessariamente, é que a força dele é maior. É diferente você ser um chihuahua, que eles são mais irritadiços, morder uma pessoa, que provavelmente não vai causar um dano severo, do que um pitbull morder uma pessoa. Pela própria força do animal. Então, esse cuidado a gente tem que ter na escolha da raça, para o cuidado, sim, no treinamento adequado de um cão de guarda, com certeza, porque para que não haja um ataque, para que não haja uma situação onde um animal cause o risco a um terceiro, onde ele não tenha sido a razão para o ataque, a razão para a defesa, porque não pode esquecer que cão de guarda normalmente defende pessoas ou propriedades. Então, se você adentrou sem ser convidado, sem ter uma ordem, lógico que terá o ataque. Então, nós temos que ter esta percepção também. Qual é o motivo da aquisição do animal? Seja uma aquisição por compra ou por adoção. Como nós estamos cuidando deles? Não pode esquecer, e aqui eu gostaria de fazer uma observação, que os maus tratos aos animais é algo ilegal. E os maus tratos, sim, podem levar à prisão. Pode levar à multa, pode levar ao sancionamento do tutor. Então, a gente tem que considerar esse tipo de situação. Você comprou, você adquiriu um animalzinho, cuide bem dele. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vinda. Uma boa tarde para você. Noêmia, muito obrigada também. Eu que agradeço a participação aqui da doutora Nívia e agradeço também esse espaço para a gente poder debater coisas que são tão importantes para a nossa convivência em sociedade. Com certeza, é muito importante. Informação nunca é demais, né? O Alerta em Debate fica por aqui, mas amanhã tem muito mais Alerta Total para você a partir das 11 horas da manhã e você fica agora com 7 minutos de paz.